Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Muito bom dia, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, começando mais um programa Semeando em Vidas. Programa esse que tem o objetivo de trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria e uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Oséias Feitosa e pastor do Ministério Sementes de Cristo, a nossa igreja situada ali em Santa Rita do Araguaia, Rua Epifânio dos Santos, 492, no centro de Santa Rita do Araguaia. As nossas reuniões, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, também aos domingos, às 19 horas, e você sabe que você é o nosso convidado especial. Ontem nós começamos a falar sobre o texto de Isaías, capítulo 55, nós lemos o versículo 6 e 7, e hoje nós vamos atentar para o versículo seguinte, o versículo 8 e versículo 9. E prepare o seu coração porque Deus tem uma palavra para você. Diz assim o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, esta palavra nós começamos a meditar ontem, nós vamos no decorrer dessa semana estar atentos a Isaías 55. Por quê? Isaías 55, ele fala sobre a procura à salvação. Qual que é o bem maior que o ser humano ele tem em Deus? O que Deus ele pode fazer para mim, pastor? Qual é o maior sinal de Deus que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa? Uma prosperidade, uma cura de uma enfermidade para a morte, prosperar uma vida? Sim, Deus ele pode fazer isso. Nós acreditamos, nós pregamos, nós confiamos e nós vivemos também um sinal de Deus na nossa vida. Deus ele é um Deus de sinais, porém, a principal manifestação de Deus, o que Deus ele mais quer fazer em nossas vidas é nos salvar. Com certeza, irmão, a mensagem de salvação, ela sempre vai estar em primeiro plano. O plano maior de Deus será a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida. Quando Jesus ele curava os enfermos, o que ele dizia para os enfermos? Vai em paz, a tua fé te curou? Não, ele dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé gerou a salvação. E quando a pessoa ela recebe Jesus Cristo na sua vida e ela recebe o Senhor Jesus na sua vida, primeiramente entra a salvação. E quando vem a salvação sobre esta pessoa, com a salvação vem a cura, com a salvação vem a libertação, com a salvação vem os milagres. Porque o salvo, ele vai se empenhar em conhecer a Deus, em buscar a Deus, em servir a Deus. Jesus, uma certa vez, ele está chegando em uma cidade de Jericó. De repente, ele vê um homem por nome de Zaqueu. E quando ele vê aquele homem chamado Zaqueu, que subiu em uma árvore para ver Jesus passando, algo interessante aconteceu. Aquele homem, quando está em cima da árvore, Jesus olha para ele e fala, desce daí, Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu. E Jesus disse o que para ele? Me convém pousar na sua casa. Jesus foi à casa de Zaqueu. E quando Jesus ele chega na casa de Zaqueu, a primeira palavra que Jesus ele diz é, hoje chegou o quê? Salvação a esta casa. Quando Jesus ele diz, hoje chegou salvação a esta casa, você percebe que no texto, isso está lá em Lucas capítulo 19, você percebe que na mesma hora quando Jesus ele vai falar com Zaqueu, Zaqueu ele já diz ao Senhor, olha Senhor, todos aqueles que eu roubei, todos aqueles que eu lesei, todos aqueles que eu cobrei impostos que não devia, porque ele era cobrador de impostos. Ele cobrava impostos, Zaqueu. Eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar aos pobres a metade daquilo que eu tenho. Então você percebe que quando Jesus ele traz salvação na vida da pessoa, com a salvação vem a mudança.
Com a salvação vem a transformação. Com a salvação, algo dentro da pessoa ela muda, a ponto que agora ela vai procurar a ser uma pessoa justa. Zaqueu, ele recebe a salvação e ele, ao receber a salvação de Cristo, ele, ao receber a salvação de Deus, ele pensa assim, olha, tanta pessoa que eu errei para com ela, que eu cobrei impostos indevidamente, e agora ele quer restituir essas pessoas, porque o coração da pessoa muda, a vida dela muda. Quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem mentia, ele não vai mentir mais, traía a esposa, não vai trair mais, fazia mal aos filhos, não vai fazer mais esse mal aos filhos, comprava e não pagava. Se ele recebeu a salvação, ele vai honrar com os compromissos dele. Isso também inclui salvação. Porque, me desculpe falar, mas há muitas pessoas dizendo ser salvas, ter Deus na vida, mas nesses pequenos detalhes ela falha com o próximo. Né? Ela compra e não paga, ela lesa alguém, ela fere alguém, ela mente para as pessoas, e a salvação não está nisso. A salvação ela vem, pastor, mas o que tem a ver a salvação com isso? Exatamente, irmão, tem muito a ver. Porque o salvo, ele vai buscar caminhar em sinceridade com as pessoas. O salvo, ele vai demonstrar através das atitudes dele aquilo que foi mudado dentro dele. Algo interessante que o Senhor está dizendo, porque os meus pensamentos é diferente dos seus pensamentos. Os caminhos do Senhor é diferente dos nossos caminhos. É um caminho novo, é um pensamento novo, é uma vida nova, é uma caminhada nova, é uma maneira de viver nova. É algo diferente. E aí o texto diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Os nossos caminhos são terrenos, mas os caminhos de Deus estão além dos nossos. É coisas altas que Deus ele tem para nos mostrar. Quando eu falo coisas altas, já vem na cabeça de algumas pessoas o quê? Riquezas, né? Glória humana. Não estou falando disso. Quando eu falo que os caminhos do Senhor são mais altos, é algo que não se compara a essa terra. O que há nessa terra? Corrupção, a fome pelo poder, desenfreada das pessoas pelo poder, o poder a qualquer custo, o poder de qualquer maneira, para se aproveitar, para colocar as suas mãos em algo que não é lícito. Então as pessoas correm atrás do poder. Então Deus está falando, eu vou te tirar desse patamar terreno, baixo e de coisas ruins, né? Porque aquele que rouba, aquele que faz o mal, um dia ele vai colher. Mas Deus está falando, eu vou tirar desse patamar aí de baixo, de coisas erradas, e vou te colocar em algo alto, algo maior. Deus ele tem algo maior, uma vida nova, uma vida em que você vai andar nas alturas. Quando eu falo andar nas alturas, não é ser maior de bens que os outros, não. Mas você vai sobressair, você vai ser uma pessoa melhor. Aquela vida terrena que você tinha, ela já era. Agora você tem uma vida que a sua mente, que as suas atitudes, elas são atitudes do céu, de um cidadão do céu, de uma pessoa que conheceu a salvação, que conheceu a palavra de Deus e que vive diferente das coisas dessa terra. Essa é a palavra de Deus. Os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É isso que Deus ele tem para cada um de nós. É isso que o Senhor Deus ele tem para a nossa vida. Algo acima do que vivemos. Olha a situação, meu irmão, dessa terra como está. Olha a situação desse povo como está hoje, de nós como nós vivemos. A correria, nós falamos essa semana, pessoas correm de um lado para o outro, a fome pelo poder, tudo pelo poder, roubam, matam, mentem. É calúnias atrás de calúnias se levantando. E quando eu falo isso, meu irmão, eu falo de um modo em geral, no âmbito da política, no âmbito religioso, mortes, tragédias. E aí as pessoas se apresentam diante dos outros como o super-herói, e não existe super-herói nessa terra. Existe um Deus. Existe um Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E nós somos apenas
servos. A Bíblia diz que nós somos como um vapor, aparece e depois se vai. A Bíblia diz que nós somos como a areia da praia, né? Como uma areia do mar, né? Somos pequenos, irmãos. Deixemos o orgulho de lado, deixemos os embaraços de lado, passamos a observar as coisas de Deus, passamos a conectar a nossa mente, o nosso coração em Deus e viver uma vida debaixo da graça de Deus. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma meditação com o pastor Daniel Inhense, uma mensagem muito bonita, e daqui a pouco eu volto para nós estarmos orando juntos, ok? Em nome de Jesus. O concerto da sua vida. Desejando encorajar o progresso de seu jovem filho na música, sua mãe o levou a um concerto de piano. Depois de sentarem, a mãe viu uma amiga na plateia e foi até lá para cumprimentá-la. O pequeno menino se levantou do lugar onde estava e sua curiosidade o levou a uma porta onde estava escrito "Proibida entrada". O concerto estava prestes a começar. A mãe retornou ao seu lugar e descobriu que o seu filho não estava lá. De repente as cortinas se abriram e as luzes caíram sobre um lindo piano no centro do palco, e lá estava o menino, sentado ao teclado inocentemente cantando as notas de uma música infantil. Naquele momento o grande pianista fez sua entrada. Rapidamente foi ao piano e sussurrou no ouvido do menino: "Não pare, continue tocando". Então aquele pianista estendeu sua mão esquerda e começou a tocar. Logo colocou sua mão direita ao redor do menino e acrescentou um belo acompanhamento. Juntos, o velho mestre e o jovem garoto transformaram uma situação embaraçosa em uma experiência maravilhosamente criativa. É assim que as coisas são com Deus. O que podemos conseguir por conta própria mal vale mencionar. Fazemos o melhor possível, mas os resultados não são exatamente como gostaríamos. Mas com as mãos de Deus, as obras de nossas vidas verdadeiramente podem ser maravilhosas. Quando você for realizar alguma coisa, ouça atentamente. Você pode ouvir a voz do Mestre sussurrando em seu ouvido dizendo: "Não pare, continue tocando". E sinta os braços amorosos do Senhor ao seu redor, tocando o concerto da sua vida. Muito bem, você ouviu aí essa breve meditação, muito bonita, né? Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Você precisa de oração? Eu também preciso. Nós vamos orar juntos e eu acredito que através da oração da fé, o Senhor Deus, Ele nos dará a resposta. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades, meu Pai. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades, Pai. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado, ó Deus, força, meu Pai, a força que precisamos, meu Pai. O Senhor tem dado, Senhor, meu Deus, para esta pessoa que me assiste neste momento, meu Deus, a direção. Nós temos caminhado na Tua direção, Senhor. Sabemos, ó Deus, que os Teus pensamentos e os Teus caminhos são mais altos, meu Pai. E aquele que se atenta ao Senhor, aquele que abre o coração para o Senhor, ele não fica preocupado com coisas dessa terra. Mas ele está pensativo, Senhor, ele está conectado, meu Deus, àquilo que é do céu, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço nesta oração que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. Fortalecer o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Fortalecer, Senhor, meu Deus, ó Pai, a nossa vida, Senhor, em Ti, o nosso coração em Ti, Senhor. Fortalece este homem, esta mulher, este moço, esta moça, meu Pai. Esta pessoa que está trabalhando, meu Deus, que está se empenhando, que está caminhando neste momento, Senhor, que está na sua lida diária, Senhor. Guarda essa pessoa de todo mal. Guarda essa pessoa, ó Deus, dos acidentes. Guarda essa pessoa, meu Pai, ó Deus, das coisas más dessa vida, Senhor. Dá vitória a esta pessoa, meu Pai. Ó Deus, abençoa a cidade de Alto Araguaia, de Santa Rita do Araguaia. Nós oramos neste momento, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua casa, a tua família, que o Senhor Deus ele possa te proteger, você que está nesse momento trabalhando, você que está aí no seu dia a dia na cidade, que o Senhor Deus ele venha abençoar a nossa cidade de Alto Araguaia,
de Santa Rita do Araguaia. Amém? Nós estamos encerrando mais uma programação. Estamos de volta amanhã com mais um programa Semeando em Vidas. Amanhã, quinta-feira, e amanhã nós temos culto. A partir das 19h30, na rua Epifânio dos Santos, 492, no centro, em Santa Rita do Araguaia, Goiás. Você é o nosso convidado. Até amanhã, fique com Deus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.